Sempre há algo especial em cada pessoa que carrega a presença de Deus. Talvez você não consiga distinguir exatamente o que é especial nelas, mas é inegável o quão especiais elas são. Tenho certeza que você deve ter pensado muito sobre Davi. Como um homem pode ser tão abençoado por Deus? Como um homem pode ser considerado tão especial? Ele era tão diferente. Não é necessário pensar muito sobre por que isso aconteceu. Davi sabia como acolher a presença de Deus. Ele não brincava com isso. Agora, você pode estar se perguntando o que realmente é a presença de Deus. Eu simplesmente explicaria como a consciência do Espírito de Deus no crente. Para cada filho de Deus, a presença de Deus habita nele. A presença de Deus deve ser acolhida por seus filhos. Deus não deve ser acolhido por templos feitos com as mãos do homem. Somos o templo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Fomos criados para hospedar a presença de Deus. A Bíblia, em 1 Coríntios 6,12 diz: Não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que receberam de Deus e que vocês não são seus próprios. Como crente, é a sua herança em Cristo carregar a presença de Deus. Antes de nos comprometermos com Cristo, estávamos alienados na presença de Deus e a fome pela presença nos mantinha buscando-a em diferentes coisas. O que eu quero dizer? Buscamos várias coisas na esperança de que seríamos satisfeitos por elas. Alguns buscaram riqueza, outros buscaram amor humano, alguns buscaram fama e muitas outras coisas. Mas mesmo assim, quando alcançamos essas coisas, percebemos que elas não satisfazem. Voltamos a procurar outra coisa sem saber que a única coisa que satisfaz é a presença de Deus. Isso é o que procurávamos desesperadamente sem saber. Agora você pode estar se perguntando por que nem todo crente parece especial, mesmo que todos tenham o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existe tal coisa como a consciência do Espírito e isso faz muita diferença. Imagine que eu compre um iPhone 21, a marca mais recente, ou pelo menos a mais recente que eu conheço por agora. Eu embrulho bonitinho e dou para minha avó. Sabemos que quase não há limite para o que um telefone Android pode fazer, quanto mais um iPhone. No entanto, se tudo o que minha avó usa esse telefone para fazer é fazer e receber chamadas, ela está utilizando ao máximo? Definitivamente não. Esta é a mesma coisa com os crentes. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas não têm a consciência dele. Não se lembram que há um ser vivo dentro delas. O Espírito de Deus é para guiá-los por completo. Isso é o que cria a diferença. A consciência do Espírito Santo cria a presença que traz a diferença tangível. Para simplificar, todo crente tem o Espírito de Deus. Porque você não pode ser salvo a menos que esteja selado com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus. Mas não estar consciente desse Espírito significa que você não está ativamente consciente da presença de Deus em você. Quais são os frutos da presença de Deus? O principal selo que mostra a presença de Deus em sua vida é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em você é equivalente à presença de Deus. É por isso que o batismo do Espírito Santo é tão vital para cada crente. Os discípulos tiveram que esperar até o dia de Pentecostes, quando foram batizados com o Espírito Santo, antes que pudessem sair com o Evangelho. O primeiro e mais importante sinal de que você carrega a presença de Deus é que você é batizado com o Espírito Santo. Quando o dia de Pentecostes chegou completamente, em Atos 2:2, os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo e suas vidas mudaram para sempre. A presença de Deus os transformou. Você recebeu o batismo do Espírito Santo? Se sim, você tem o primeiro e maior sinal que carrega a presença de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que ele os batizaria com o Espírito Santo. Se você é um discípulo de Jesus, tem o direito ao batismo do Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo? Outros sinais de que você carrega a presença de Deus são a fé sobrenatural e a confiança. A fé sobrenatural e a confiança são sinais de que você carrega a presença de Deus. Uma coisa que a presença de Deus faz em você é que ela o enche de uma fé que não é normal. A presença de Deus torna mais fácil para você acreditar no impossível.
Você não seguiria mais o que a mente natural pensa, mas direcionaria seus pensamentos para a verdade da palavra de Deus. É nesse ponto que a afirmação, a palavra diz isso, portanto eu acredito, faria sentido para você. Você teria um tipo de confiança que nunca teve antes, devido à palavra de Deus. Isso seria mais fácil de notar se você for naturalmente tímido. Você notará que será excepcionalmente confiante, especialmente quando se tratar do reino de Deus. Isso foi visto na vida de Pedro, que havia negado Jesus por medo. Após receber o batismo do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho e falou sobre Jesus com a confiança que estava além das normas. E isso levou à salvação de mais de 3.000 pessoas de uma só vez. A presença de Deus faz com que os tímidos se tornem confiantes e adiciona a fé sobrenatural à sua vida. Ela ajuda você a acreditar nas impossibilidades simplesmente porque onde Deus está, nada é impossível. Essa fé sobrenatural não só existirá, mas também produzirá resultados. Você verá sua fé começar a operar milagres e os avanços serão evidentes. Paz. A paz é uma coisa que sempre segue a presença de Deus. Não é sobre a ausência de problemas, mas a paz que existe mesmo quando os problemas aparecerem. Esta paz que Jesus deixou conosco não é como a do mundo. Essa paz não depende das circunstâncias. É uma paz interna. É a paz que fará com que você sorria no meio da tempestade. É uma paz que vem da presença de Deus. Outros sinais incluem a capacidade de viver em retidão e uma sede insaciável por Deus. Quando você carrega a presença de Deus, é impossível que você continue vivendo em pecado. Uma das coisas que a presença de Deus fará é criar em você uma fome e sede por Deus. Você sempre ansiará por mais de Deus, e isso é um sinal de que você está carregando a presença de Deus. Você se contentará com apenas um nível de conhecimento de Deus. Você quererá ir mais fundo e mais fundo. Isso é um sinal de que a presença de Deus está em sua vida. Finalmente, é importante que, enquanto carregamos a presença de Deus, permaneçamos sempre conscientes dela. Lembre-se, todos nós podemos ter a presença de Deus, mas nem todos são conscientes dela. Portanto, para tirar o máximo proveito da presença de Deus em nossa vida, precisamos estar constantemente conscientes dela. Não seja como a minha avó com o iPhone. Esteja ciente de tudo que a presença de Deus pode fazer por você. Sempre tenha em mente que você é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em você. Isso mudará sua perspectiva sobre a vida e a maneira como você a vive. Amar a Deus não é apenas sobre sentimentos, é sobre a consciência da sua presença em nós. Amar a Deus é reconhecer que Ele está em nós e que Ele habita em nós. Este é o maior amor que podemos ter por Deus. Eu oro para que Deus nos ajude a viver conscientemente de sua presença. Amém.